Olá, turma! Tudo bem? Espero que estejam todos muito bem. Estejam curtindo as nossas aulas, estejam lendo o livro-texto, de modo que consigam estarem prontos para a prova, né? Já estamos na semana 9, então imagino que não demorará muito aí uma pezinha para dar aquela impulsionada no nosso coração. Eu estou muito contente com a participação dos alunos no ambiente virtual, ali no chat. Isso me satisfaz bastante, me deixa muito contente ver que vocês estão gostando das aulas e estão participando. Essa sequência didática é a sequência didática 2 que vai falar da consolidação do mundo feudal. Ela é muito pequena. Alguns temas dessa sequência didática nós já trabalhamos na sequência didática 1. Então ela é bem curta, será apenas de 3 aulas. E é isso aí. Essa será a nossa aula 7, tá? Essa será a nossa aula de número 7. Lembrando que as nossas aulas elas estão organizadas numa sequência numérica a partir do início do trimestre, tá? Não são aulas contadas dentro da sequência didática, mas numa ordem desde o início do trimestre. Ok? Estão aí? Tudo bem? Vamos comigo então? Avancemos. Como proposta, a nossa aula de hoje, ela objetiva trabalhar com vocês o conceito de juramento, fidelidade, o que foi essa cerimônia, né? Qual a importância dela para aquela sociedade na Idade Média. Depois conheceremos um pouquinho sobre arte e arquitetura na Idade Média e, por fim, discutiremos ali alguns conceitos básicos dentro da ideia de falta de alimento, doenças e crises na Idade Média. Bom, a primeira ideia que nós precisamos trabalhar, turma, é lembrarmos que em algum momento da sequência didática passada, nós já conversamos sobre esse momento aqui, dessa cerimônia, tá? Vocês já devem lembrar, só que hoje nós aprofundaremos esse tema. Estão prontos? Então toma aí teu caderno, toma aí teu lápis e vamos fazer as anotações. Os alunos sempre me perguntam no chat, professora, é preciso fazer as anotações? Talvez durante a aula você não consiga, né? Mas esse material todo está disponível, a gente sempre deixa disponível no AVA. E aonde você o encontra no AVA? Dentro da sequência didática específica. O nosso AVA, turma, se vocês já entenderam ali a lógica da construção dele, ele está organizado em blocos. Então, cada bloco tem um material referente às aulas. Isso vale para os links das aulas, o link da pasta com os PDFs e as orientações, o fórum, porque cada sequência didática nós criaremos um fórum, de modo que você consiga, sobre aquela sequência didática, tirar as dúvidas próprias. Compreendeu? Tá entendendo direitinho? A nossa proposta é fazer com que vocês aprendam e que essa comunicação seja a mais eficaz possível, sem ruídos, né? Uma comunicação exata, eficaz. Então, sem delongas, vamos lá, porque vocês estão muito ansiosos, porque hoje a aventura será muito grande. Alguns alunos gostam das aulas e olha, turma, dessa vez talvez nós não discutiremos as tretas medievais, mas haverá ainda muita treta pela frente, tá? Para aqueles alunos que, professora, história é muita treta. É muita treta. Mas, antes de chegarmos nas tretas, propriamente dito, vamos entender essa cerimônia de juramento e fidelidade, sem delongas. Bom, eu trouxe o depoimento que consta no livro, tá aqui, que consta no livro, vou olhar pela minha tela grande, tá? A 900 textos e documentos de história. É um livro maravilhoso e esse trecho do que nós vamos ler agora está nesse livro. E ali está escrito: em primeiro lugar, fizeram homenagem desta maneira. Homenagem é a cerimônia.
O conde perguntou ao futuro vassalo se queria tornar-se seu homem sem reserva. E este respondeu: eu o quero. Estando suas mãos apertadas entre as mãos do conde, eles se uniram por um beijo. Em segundo lugar, aquele que havia feito a homenagem hipotecou sua fé. Em terceiro lugar, ele jurou isto sobre as relíquias dos santos. Em seguida, com o bastão que tinha na mão, o conde lhe deu a investidura. Veja só, do que nós estamos tratando, professora? Nós estamos tratando, turma, nada mais, nada menos do que uma cerimônia medieval, uma cerimônia que ocorria na Idade Média e que era comum. Qual era a função dessa cerimônia? Eu quero que vocês observem essa foto, tá? O que era comum nessa cerimônia? Qual é a ideia dessa cerimônia e por que ela acontecia? As terras, na Idade Média, elas só pertenciam a alguém por duas maneiras. Ou você as herdava porque pertencia à sua herança, essas terras você a herdou por herança, ou você as recebeu através de uma cerimônia chamada homenagem, que é esta aqui. Nessa cerimônia chamada homenagem, havia um rito específico, um ritual específico. O suzerano, que sempre será o indivíduo que está numa posição hierarquicamente superior, ele terá um vassalo. Vejam que as mãos do vassalo, que é o indivíduo que está encurvado, né? Que está encurvado, está entre as mãos do suzerano. E ao fundo, nós temos um indivíduo lavrando, né? Escrevendo esse momento, registrando esse momento. Professora, mas por que isso é importante? Porque lembra, as terras na Idade Média pertenciam a quem? Aos nobres. Aquela categoria de trabalhadores, sendo eles homens mesmo livres, vilões, escravos e etc., não possuíam terra. Todas as terras da Idade Média pertenciam à nobreza ou à igreja. Fora, claro, das terras de uso comum, as terras ditas comunais. Então, com exceção das terras ditas comunais que não eram de ninguém e eram de tutta la gente, de todas as pessoas, essas terras comunais não podiam ser vendidas, logo não havia um dono específico para elas. E aí, nesta cerimônia, se o indivíduo dela participasse, imagina que você vai ser vassalo, você é um nobre, um cavalheiro e será vassalo de um nobre, de um conde, por exemplo. Ou seja, se você vai ser vassalo de um conde, você, nessa cerimônia, receberia um feudo, ou seja, uma porção de terra. Então, veja, as terras na Idade Média, elas eram recebidas por herança ou doadas através de uma cerimônia chamada homenagem. Então, esse ritual era importantíssimo na Idade Média. Segunda importância, além da questão da distribuição de terra. 2, essa cerimônia, ela criaria um contrato social. O indivíduo que passasse a ser vassalo do outro, servo basicamente do outro, essa relação de servidão estaria formalizada através de um documento. A coisa não era base unicamente através da palavra, não. Não se engane com isso. Então havia uma oficialização dessa cerimônia. Logo, você não poderia quebrar o pacto com o seu senhor. Pensem assim, para facilitar o entendimento. Professora, quem é o vassalo de um suzerano? É como se ele fosse um servo, numa condição um pouquinho, abre aspas, melhor, fecha aspas. E a terceira importância dessa cerimônia é que essa cerimônia chamada homenagem, ela era parte, como eu coloquei ainda há pouco, do processo de distribuição de terras. Não esqueçam disso. Então não era brincadeira. Outro detalhe interessante, esse ritual
geralmente ele era livre. Ele tinha esse ritual, ele era parte aí, era uma cerimônia pública. Então, a cerimônia, a homenagem, ela era uma cerimônia pública, onde nela participavam membros da igreja, e é importante dizer, o alto escalão da igreja. Tá confuso? Tá não, né? Tá tranquilo. Então veja só. E aí a pergunta é, professora, o que era necessário para que o laço entre o suzerano e o vassalo acontecesse? A cerimônia. A cerimônia é como se fosse o casamento civil brasileiro. É preciso ter esse ritual para que duas pessoas se unam, certo? Então essa cerimônia, ela era uma cerimônia formal, onde nelas estavam estabelecidos as bases de um contrato de fidelidade entre um suzerano e um vassalo, sendo que o vassalo é sempre o indivíduo que vai estabelecer vínculos de fidelidade com o seu senhor, que será o suzerano, e que não poderá quebrá-lo. Lembrando que o senhor feudal, ele tinha poderes, ele tinha prerrogativas, ele podia julgar, ele podia estabelecer impostos, ele podia publicar, né, cunhar, fabricar a própria moeda. Lembre-se que os feudos, eles eram entidades autônomas. Ah, professora, mas tinha um rei. Ah, querida, esse rei era ilustrativo, nominativo. O rei na Idade Média, ele só vai ter poder no final da Idade Média, quando esse rei se tornar absolutista. Anota isso. Então, nesse momento, lembre-se daquela pirâmide que já estudamos em outras aulas. O rei, ele está numa posição privilegiada, mas ela é nominativa. A instituição mais importante na Idade Média, até o século XIII, era a Igreja Católica. Depois disso, o rei, quando a igreja rompe com o Estado, né, no caso com os nobres, ela vai se separar, o rei vai assumir uma posição privilegiada na pirâmide social, mas os membros da nobreza, sendo ele condes, duques, marqueses, etc., teriam muito poder, porque eram senhores de feudos, donos de grandes extensões territoriais que competiam mano a mano com o rei. Ok? Avancemos então. Olha só, então essa cerimônia, ela era organizada, né? Ela era formal, e nesse rito, para marcar aí a importância dela, havia a participação da igreja. Então, geralmente, essa cerimônia, ela era doada, ela era feita, né, com a participação de membros da igreja presentes aqui naquele ritual. Lembre-se sempre, em todas as fotos que você for buscar na internet, você vai encontrar exatamente essa figura, né, do vassalo, onde as mãos do vassalo estão entre as mãos do rei. E o beijo é para selar aí, o beijo na face é para selar essa fidelidade. Avancemos então. E a professora colocou uma seta ali de importante. Já percebeu que a professora se liga nos GIFs, né? Adoro um GIF animado porque chama a atenção do aluno. Olha só, por que é importante? Porque o processo de distribuição de terras, mais a autonomia política dada a cada senhor feudal na relação, por meio das relações de vassalagem, né, e suzerania, gerou descentralização política na Idade Média. E aí eu queria colocar uma coisa para vocês. E aí eu vou falar bem devagar para que vocês entendam. Acorda, turma? Não durma. Vejam só. Professora, não entendi. Como assim? Tem um rei e a descentralização política? Agora bagunçou o meu juízo. O meu tico e meu teco estão confusos. Sim, na Idade Média não havia centralização política. Anota isso. Na Idade Média, vou falar bem devagar, na Idade Média, o poder político
era descentralizado. Vou tomar água, vocês aceitam? O poder político era descentralizado. Anotaram? Na Idade Média, o poder político era descentralizado. Esse poder político só será centralizado nas mãos de um indivíduo quando essa Europa se tornar absolutista. Até lá, havia descentralização política. Como assim, professor? Então, quem dividia o poder com o rei? Os membros da nobreza. Os membros da nobreza dividiam o poder com o rei. Pensem o seguinte, que cada feudo na Idade Média, e quando a gente pensa feudo, pensa uma vasta extensão territorial, nela contendo muita gente. Se recordam dos feudos? Então, dentro desses feudos haviam milhares de habitantes. Então, cada feudo desse era como se fosse uma pequena cidade, um pequeno povoado. Pequeno não, né? Era grande povoado. Vejam que os feudos, eles tinham até moeda própria. Até moeda própria. Então, essa possibilidade, essa liberdade, e o texto está dizendo essa autonomia dada ao senhor feudal de cunhar a própria moeda, administrar o próprio feudo, julgar os próprios habitantes, tornava dele um pequeno rei. Entende, turma? Então, o senhor feudal, ele era o cara. Ele tinha muito poder na Idade Média. Muito poder. Professora, e de onde esses caras herdaram tanto poder que competiam com o rei? Lá de Carlos Magno, se recordam? Aquele que inventa essa distribuição de poder aos membros da nobreza, porque ele precisava, lá no passado, só para que vocês lembrem, quando o Carlos Magno, ele vai distribuir, ele se torna imperador do Ocidente, ele distribui, para facilitar a administração do território, ele distribui parte desse território aos nobres. Aí ele vai criar essas figuras de condes, marqueses, duques, como administradores desses territórios que tornaram-se feudos. Então, se alguém é culpado nessa história, esse alguém é Carlos Magno. E esse pepino aí no pé essa pedra no sapato dos reis, vai permanecer até esse rei se cansar de dividir o poder e reclamar a administração total do reino. Aí o rei, quando se tornar absolutista, ele vai tomar para si todas as responsabilidades do senhor feudal. A responsabilidade de julgar, de criar moeda única, de estabelecer impostos, etc. E aí o rei vai reclamar esse poder é meu, eu quero para mim, tipo, brincando com o coleguinha, a bola é minha e acabou a brincadeira? Pois é, o rei vai reclamar a bola para ele e os nobres serão apenas de ilustração. Eles não terão poder político. Então, até esse momento, os nobres são os caras. Eles têm poder político e econômico. Aí, quando nós chegarmos no absolutismo, nós vamos conversar sobre isso, mas eu quero que vocês, meus alunos que escutam as minhas aulas, cheias de detalhes, lembrem dessas situações todas. Então, vejam só, o processo, se você lembrar disso na nossa aula de hoje, já ficarei feliz, porque é o centro da aula. Isso que estamos discutindo é o centro, é o que há de mais importante. Ok? Vamos lá. Então, a distribuição de terras dada através da relação de vassalagem e suzerania e a autonomia política, ou seja, a liberdade que os caras tinham de administrar os próprios feudos, gerou, na Idade Média, distribuição do poder. E quem não sabe o que é descentralização política, é a divisão do poder com outras pessoas. Ok? Então, uma pessoa, quando há descentralização política, é eu pegar o poder que eu possuo e descentralizá-lo, tirar do centro, descentralizar, ou seja, tirar do centro que sou eu e passar esse poder a outras pessoas. Então, o rei, na Idade Média, esse poder não estava exclusivamente nas mãos do rei, mas havia outros indivíduos que também
o possuíam e administravam ali a região. Então, e outra questão importante, isso é do ponto de vista prático. Anota isso, aluno. E do ponto de vista político, o que vai acontecer? De onde veio, professora, isso? Lá dos germanos. O aluno que disse, quando que nós vamos parar de falar dos germanos só quando formos falar dos islâmicos? Até lá, em idas e vindas, haveremos de falar destes povos. E aí vejam o seguinte, essa herança, esse ritual de distribuição de terra, de descentralização política e de fidelidade na Europa foi herdada dos germanos. Olha o texto que a professora escreveu para vocês. Que, sob o ponto de vista histórico, eu estou lendo, tá? Turma, me acompanha. Essa relação de fidelidade indica uma influência germânica no mundo feudal. Se recordam dos germaninhos? Estes caras. Entre os germânicos, apesar de uma estrutura de poder altamente descentralizadas, os chefes dos clãs guerreiros firmavam alianças militares provisórias, chamadas de comitados. Isso você já sabe. Nesse tipo de aliança, um guerreiro jurava fidelidade a um chefe militar que, por sua vez, se comprometia em proteger o seu comandado. Então, essa relação de fidelidade que surge na Europa, que se consolida e existe na Europa por mais de 1000 anos. Como assim, professora? Muito bem, você escutou. Isso que estamos discutindo, a doação de terra, quem é o suzerano, quem é o vassalo, quem é o rei, vai saber exatamente isso, que essa cerimônia marcou a história da Europa. Existe uma série na Netflix chamada The Last King. E essa série vai falar de um indivíduo chamado Ragnarok, que nada mais é do que como se fosse um descendente de Ragnar Lothbrok, lá dos Vikings, de um outro território europeu, mas também Viking. O que eu quero dizer, quem já assistiu a série vai perceber ali que existe uma confusão, porque o Ragnar, ele vai o tempo todo brigar com o rei inglês por uma terra que ele reivindica ser dele, porque o pai era nobre. Só que ele foi banido, mas ele reclama. E o rei Eduardo não vai permitir. Eduardo V foi um rei inglês muito punho de ferro, que buscava unificar os territórios da Inglaterra. Só que Eduardo queria terra e Ragnar também queria terra. E ele dizia ser nobre, só que o rei não reconhecia. Porém, ele era um estrategista militar brilhante e um guerreiro brilhante. Enfim, mas tudo isso para dizer que o cerne da discussão na série é sobre a posse de terra na Idade Média. Se você vê a série sem conhecer, você não vai entender. Você vai apenas ver uma literatura, mas não vai entender o cerne da questão. Ali tem a participação da Igreja Católica, o processo de unificação dos territórios ingleses, o poder centralizado, um rei já absolutista, uma discussão com os nobres que não tinham mais poder e a disputa de um nobre querendo terra. Então, você vê, até para você assistir uma série histórica, você precisa, no mínimo, lembrar desses conceitos, senão não vai exatamente extrair o que a série ou o filme quer dizer. Então, veja, essa ideia aqui presente é para dizer que esteve na Idade Média, mas não nasceu no Ocidente. É oriunda aí dos germanos. Avancemos então. Olha só, turma, e aí na Idade Média, além de todos esses fatores que nós já estudamos até agora, cruzados, vassalos, escravos, nobres, castelos, a Idade Média também teve outros aspectos super curiosos, como por exemplo a pintura. Ai, professora, mas não é de estranhar que o centro dessa pintura, dessa arte, estavam figuras religiosas. Claro que não. E por que não é de estranhar? Responde lá no chat para a professora.
Não é de estranhar porque a instituição que mais ocupou ali o cenário imaginário da sociedade romana, da sociedade ocidental, foi a Igreja Católica. Então, o que acontece? As pinturas medievais, acompanha aqui com a professora, as pinturas medievais, elas eram dominadas por temas cristãos, muitos deles relacionados à vida dos santos, de Cristo e de Maria, mãe de Cristo, tá? Ok. Ah, professora, mas então apenas isso estava impactado apenas nas artes? E nós não vamos nos aprofundar nela? Não, nós não vamos nos aprofundar nessas artes, porque quem foi que pintou e etc., isso são temas para o renascimento cultural. E essa obra é de 1400, tá? Do século XIV, 1308, tá vendo aqui na legenda? Olha só, nós estamos aqui com uma obra de 1308, têmporas, né, sobre madeira, uma pintura sobre madeira, onde na imagem nós temos Maria, mãe de Deus, mãe de Jesus Cristo, com o próprio menino, com o próprio Senhor nos braços. E aí o que acontece? O Papa Gregório VI, ele acreditava que essas pinturas, claro que isso é uma herança ortodoxa, tá? Do Império Romano do Oriente, que essas pinturas seriam expostas nas igrejas também como uma função de alfabetização, de catequização, uma vez que a Europa feudal ela era analfabeta. Então essa Europa feudal analfabeta também usou da mesma estratégia que os ortodoxos no século, só que em séculos muito antigos, tá? Estamos falando de uma Europa do século XIV, 1308, e a ideia da catequização através da arte na Europa Oriental foi no século VI. Então o Ocidente, novamente, tá 6 séculos atrás. Galera, o Ocidente tem que avançar bastante a passos largos, porque o negócio tá feio. E além dos quadros, né, a pintura de murais, vitrais, miniaturas também tinha grande importância entre os pintores. E aí, entre esses pintores, os que mais se destacam é Giotto de Bordone e outros tantos. Mas eu não vou falar deles porque haveríamos de estudar quem eram esses caras, as suas obras e as influências dele, quando do capítulo de Renascimento e Humanismo. E aí nós vamos ter também, dentro do que diz respeito à arte e à literatura, nós temos aqui essas construções. A arquitetura medieval caminhou sobre duas observações: a arquitetura gótica e a romântica. Muita gente fala, mas isso é gótico, por achar chique, né? Mas o que é ser gótico? Gótico era um estilo romântico que surge na Idade Média. E todas essas obras, tanto a romântica como a gótica, pretendiam mostrar a presença de Deus e o poder da Igreja Católica. Lembrando que o Ocidente foi marcado na Idade Média pela construção dessas obras magníficas. Essa igreja que estamos vendo é a Catedral de Milão, na Itália, e ela é um exemplo de obra gótica. Quando você for lá depois da pandemia, tira uma foto e manda para a professora. Da próxima vez eu não baixo da internet, né? Ok? Você está me devendo a foto da igreja. Ah, vou lembrar, vou tirar uma foto e mandar para a minha professora de história. Muito bem. E chegando lá, observe esse estilo gótico de torres finas. Professora, o que marca em palavras bem simples? Primeiro que eram construções que apareceram na Europa a partir do século XII e se estenderam ali nesse estilo até o século XIV. Foram 200 anos, mais ou menos, de presença desse estilo, onde as construções tinham basicamente a mesma característica. Eles tinham traços leves e paredes finas e muito elevadas, tá? Muito mais finas que as paredes das obras românticas. Então, essa ideia de estrutura fina, né, é muito presente na obra gótica. Outro exemplo, né, tá aí a Abadia de Saint-Denis, na França. Ela é do ano de 1140.
Que século é esse, turma? Coloca lá no chat, por favor. Que século é esse, garotada? Século XII. E essa igreja, ela é o marco inicial da arte gótica. E o que é isso, professora? Arte romântica. Paredes mais robustas e traços menos afinados, tá? A igreja aqui presente, eu trouxe a Catedral da Sé, que vai ter um traço muito mais gótico do que romântico, mas ela se enquadra aí nas obras românticas. E trouxe outras duas. Uma arquitetura de uma sinagoga em Florença, na Itália, e ainda uma catedral em Marsella. Veja a diferença clássica, né? São obras medievais, todas elas, mas com traços caracteristicamente diferentes. As românticas são mais robustas, são sem forma definida. As pessoas tinham liberdade, os artistas tinham liberdade criativa. Na internet está cheio de obras românticas, cada uma mais curiosa que a outra. Vocês precisam ver. Então vejam, a arte gótica ela é mais fina, traços mais delicados, mais pontiagudos e paredes altas, muito altas. A arte romântica, ela tem uma ideia mais de cúpula, mais arredondada e paredes grossas e pesadas. Ok. E por fim, já finalizando aqui nossa aula, outros aspectos para compreender o todo do que foi Idade Média até aqui, é importante lembrar que a partir do século XIV, essa Idade Média feudal, ela entra numa crise gigantesca em função de pandemias, doenças graves, chuvas, desastres, etc. Falta de alimento, fome, etc. Em várias regiões da Europa, não houve perda total de colheita. A Europa vai passar por um processo de fome avassalador. Muitos desses indivíduos enfraquecidos pela fome sujeitam-se às doenças de modo mais rapidamente, estavam imunologicamente frágeis. E essas cidades, além desses aspectos todos, as cidades estavam se desenvolvendo sem rede de esgoto, sem ideia de coletivo, lixo nas ruas, não é o Brasil, tá? É a Idade Média. E muitos desses indivíduos moravam já nos burgos, ou logo as recentes cidades formadas. E a Europa vai passar por um processo drástico de morte de quase 200 milhões de europeus com a peste negra. Tá? Então, entre o ano de 1337 e 1400 e... Aliás, a peste negra eu coloquei o ano? Eu estou confundindo os anos? Eu não tirei. Mas, de todo modo, a peste negra é entre 1330 e 1350. Outro aspecto interessante é que também nesse período, final da Idade Média, a Europa vai passar por uma guerra chamada Guerra dos 100 Anos. Ai, professora, é muita treta. São 100 anos de guerra e aí é nesse momento dos 100 anos que vão surgir, do resultado dessas guerras, o absolutismo monárquico. Os reis vão reclamar o poder para si. E aí nessa reclamação de poder para si, vai haver como consequência da Guerra dos 100 Anos o rompimento com a Igreja Católica. E finalizamos o entendimento de Idade Média observando que o que foi essa Idade Média? Foi como característica a predominância de uma economia rural, uma divisão rígida da sociedade em ordens ou estamentos, sendo nobreza, clero, trabalhadores, e pela divisão do poder entre os senhores feudais. Logo, o poder político era descentralizado. Ok? Um beijo no coração de vocês. Fechamos com a Idade Média, fechamos com sucesso. E
Leiam novamente, se possível, assistam nossos vídeos, curtam, tá bom? Aprendam bastante, se deleitem e lembre-se, a história nos torna pessoas melhores. Não fiquem tristes, porque a professora está indo. Nos veremos na aula de número 8. Tchau!